Fala galera do canal Ricarros e Motos. Galera, qual que é a diferença entre câmbio automático e câmbio automatizado? Muitos achavam que era a mesma coisa, mas não é, galera. É bem diferente e eu vou te explicar qual que é a diferença de um câmbio para o outro para você entender. Que eu fiz alguns vídeos colocando aí sobre os câmbios automatizados, sobre os câmbios Motion, Power Shift, etc. Eu fui muito criticado, algumas pessoas falaram que eu estava enganado, mas eu vou explicar para você como funcionam os dois, para você tirar as conclusões para saber qual que é melhor. O câmbio automatizado, que muitos carros brasileiros costumam ter, e o câmbio automático, geralmente os carros importados que tem. Então eu vou falar a diferença de um para o outro e vou te falar qual que é melhor e qual que é pior. Aí você vai entender quando você for comprar seu carro, qual câmbio escolher, galera. Primeiramente, para você entender, galera, eu vou mostrar para você o câmbio automático. Vou te mostrar como é que funciona o mecanismo do câmbio automático. Depois eu vou te mostrar como funciona o câmbio automatizado e você vai ver que não é tudo igual, que tem muita diferença e diferenças significativas, galera. A net minha aqui, ela é câmbio automático. Vai guardando na sua cabeça aí. Essa aqui é câmbio automático, tá, galera? Eu vou te mostrar como é que funciona. Tá aqui o câmbio automático. Temos ali todas as referências, né? O P, o R, o N e o D, como todos os câmbios automáticos, tá? Aqui, a partir do momento que eu ligo o carro, que eu funciono o carro, eu vou colocar o carro no P. Alguns carros funcionam até no N, igual esse aqui também funciona no N, ó. Posso colocar no N que ele funciona. Vou ligar o carro, ó. Beleza. Aqui, galera, eu vou colocar, no momento que eu coloco o D, quando eu coloco no D, coloco no R, aqui, ó, coloquei no R, eu vou estar engatando a sequência de trabalho do meu câmbio, tá? E a sequência de trabalho do meu câmbio, após eu colocar o primeiro comando aqui, quando eu aperto esse botão e coloco o primeiro comando, aqui o câmbio começa a sucessão de trabalho dentro da caixa. Esse câmbio ele é comandado por fluidos, tá? Que tem dentro da caixa e por mecanismo de troca através dos fluidos, tá? Mecanismo de pressão, câmbio que opera por situações hidráulicas, tá? É um câmbio que opera por situações e junções e conjunções de sistemas hidráulicos, porque o óleo faz a pressão e faz com que à medida que aumenta a velocidade do carro, os fluidos geram maior pressão e a partir de então o próprio câmbio vai fazer o mecanismo de troca porque a pressão aumentou e aí tem um sistema lá que vai abrir um componente, vai passar mais fluido para o outro lado e aí vai gerar uma pressão e vai trocar a marcha para outra engrenagem sozinha, tá? Então ele troca a marcha para outra engrenagem sozinha sem o auxílio de embreagem, que esse carro não precisa ter embreagem, é só mesmo o pedal de acelerador e o pedal do freio, tá, galera? Para você entender, uma pessoa leiga entender como é que funciona o sistema do câmbio, para não bagunçar muito a sua cabeça, que eu não vou falar muito tecnicamente para você não bagunçar a sua cabeça e não compreender o que eu estou falando. Ou seja, esse câmbio automático ele funciona com fluidos que através de pressão hidráulica vão trocar uma engrenagem da menor para maior, da maior para menor e fazer com que o carro tenha ou mais força ou mais desenvolvimento, de acordo com a velocidade. Em mais alta velocidade, os fluidos vão se encarregar de usar os mecanismos de pressão para colocar o carro em maior velocidade, ou seja, menos força, mais desenvolvimento. E quando for em baixa velocidade, vai ser mais força e menor desenvolvimento. Então o sistema do câmbio automático, a principal chave dele é que ele não utiliza de embreagem. Ele é um sistema autônomo, onde todos os mecanismos hidráulicos vão fazer as trocas de marcha, as trocas de velocidade desse câmbio. Aí você me pergunta, mas espera aí, mas o câmbio automatizado também é assim? Não é, galera, o câmbio automatizado não é. A diferença entre o câmbio automático e o câmbio automatizado eu vou te mostrar agora. Vem aqui comigo. E que eu vou te explicar qual é a diferença do automatizado para o câmbio automático, galera. Deve estar se perguntando, pera aí, vai mostrar para mim como é que funciona o câmbio automatizado dentro dessa saveirinha velha? Mais ou menos, galera. Mais ou menos. Eu vou te mostrar para você entender sem muita explicação técnica, mas você entender mais como é que funciona o automatizado. O que é automatizado? Ele é um melhoramento do câmbio manual, galera.
o automatizado, ele é um melhoramento do câmbio manual, mas melhoramento entre aspas, por quê? O câmbio manual, ele tem a embreagem para desacoplar o motor da caixa para que você possa fazer a troca. Não é que você aperta a embreagem aqui, galera, ó. Você apertou a embreagem, você vai desacoplar o motor e você vai trocar a marcha para frente ou para trás, é mais forte, é mais fraca, etc, tá? Então, ou seja, tá desacoplado o motor da caixa. E quando eu solto a embreagem, galera, eu vou acoplar novamente a chapa de pressão da embreagem com o disco de embreagem, onde vai acoplar o motor com a caixa novamente e o carro vai ter tração, tá, galera? A intenção das montadoras é tirar somente o pedal da embreagem. O câmbio automatizado, a intenção era somente tirar o pedal da embreagem. A intenção das montadoras, quando criaram o câmbio automatizado, era o que? Automatizar a embreagem, nada mais além disso. Ou seja, o câmbio automatizado somente excluiu o pedal de embreagem. Varre carros, é lógico que o câmbio automático é para tirar a embreagem, mas o câmbio automático, ele não foi feito somente para tirar o pedal da embreagem, ele é um câmbio totalmente autônomo. E o câmbio automatizado é como se fosse um câmbio manual que você não precisa apertar a embreagem. Mas aí você me pergunta novamente, mas o que acontece nesse câmbio? Se ele não tem fluido, etc, igual você falou lá que o outro tem? Pois é, não tem a pressão hidráulica dos fluidos para trocar a marcha sozinha, igual o câmbio automático. Na verdade, eles criaram vários sensores dentro do câmbio, várias válvulas solenoides, para verificar a velocidade do carro, e esses sensores acionam autuadores que fazem empurrar a chapa de pressão de embreagem e trocar a engrenagem de marcha. Por que o câmbio automatizado dá tanto problema? Que é uma parafernália muito complicada, porque existem vários sensores que identificam a velocidade do carro e eles mandam mensagem para a central, e a central manda mensagem para os autuadores que fazem a troca interna da engrenagem, sem você precisar de apertar uma embreagem. Então, ou seja, ele não é um câmbio totalmente autônomo, é um câmbio que depende de uma embreagem. Porém, o condutor não precisa apertar um pedal. Quem aperta o pedal é o próprio carro. E o que acontece com o câmbio automatizado que dá tanto problema? É porque tem muitos autuadores, é porque tem muitos sensores, e esses sensores começam a dar problema. E tem aquele tal daquele arranco que dá no carro. As pessoas compram um veículo automatizado e às vezes não sabem trocar a marcha, porque você tem que simular como se tivesse embreagem. Mesmo tendo a embreagem, um condutor tem que simular, tem que ver quando o carro está pedindo marcha, tirar um pouquinho o pé do pedal de acelerador para que o câmbio faça a troca mais suave. E aí as pessoas não tiram o pé do pedal do acelerador e o carro dá aquele estranco. É por isso que os carros que tem o câmbio Power Shift, tem um câmbio Motion, tem esses câmbios aí All Logic, que dá esse estranco na hora da troca na hora da troca da marcha. Você sente que o carro trocou de marcha e dá aquele arranca, porque as pessoas não tiram o pé do acelerador, e tem que tirar o pé do acelerador. Você tem que imaginar como se o carro estivesse pedindo marcha, você iria apertar o pé na embreagem, mas você não vai apertar o pé na embreagem, você vai tirar o pé do acelerador para que os sensores reconheçam sozinhos a velocidade e façam a troca, e fica mais suave quando você tira o pé do acelerador. Muitos câmbios duológicos dá problema justamente por causa dessa mania de não tirar o pé do acelerador. Reconheço que eu falo muito mal dos câmbios automatizados. Falo muito mal porque eles não são eficientes. Eles realmente têm esse problema. Embora câmbio automático também, você tem que ter algumas manias lá para lidar com ele, mas não é tão complicado quanto os câmbios automatizados, galera. Então, a diferença é que o câmbio automático, ele é preparado para ser autônomo, e o câmbio automatizado não é preparado para ser autônomo. Ele depende de um monte de fatores, sensores, autuadores, para que possa fazer a troca da marcha. E isso vai comprometer no câmbio muito rapidamente, porque os sensores começam a dar problema, os autuadores começam a dar problema. É um câmbio que dá muita manutenção. Às vezes, quando você compra um carro que ele dá problema no câmbio, um automatizado, ele está dando problema em algum sensor. E aquela velha história que eu falo,
O Brasil é muito atrasado na questão de técnico de mecânica. É simplesmente os caras que são acostumados a lidar com carro manual não se aperfeiçoam, não pegam o conhecimento e não sabem fazer a leitura do carro. Às vezes os caras, pra você ter ideia, galera, o que acontece muito com os mecânicos brasileiros, tá acostumado a ter o tato, a ouvir o carro, né? É o que eu faço muito, eu ouço muito o carro antes de colocar um rastreador nele. Porque quando o carro, esse dia mesmo tava vendo um programa de televisão, né? Eu tava vendo um canal no YouTube que eu gosto muito de ver, sobre carro também, e o cara falou que apresentou um problema no carro dele lá, e eu, antes dele falar qual que era o problema, ele tinha falado qual que era o problema. Porque eu já sabia, pelos sintomas do veículo, eu já sabia qual que era o problema. E quando eu falei antecipadamente qual que era o problema, minha esposa estava do lado. E aí, depois o vídeo foi seguindo. Quando o vídeo foi seguindo, o cara levou no mecânico e o mecânico falou: seu carro tem problema nisso, nisso e nisso. A minha esposa, na hora, ela quase surtou. Eu falei: mas como você sabia o problema assim? Como que você já viu esse vídeo antes? Eu nunca vi esse vídeo, é a primeira vez que eu tô vendo. Então, na verdade, é porque eu tenho conhecimento. Eu sei ouvir o carro, já sei qual que é o problema. Né? Então não tem mistério. E o problema dos mecânicos, aqueles que eram mais de autodidata, os mais antigos, tinham mais a experiência de ouvir o carro, mais tato e tudo, eles ficaram um pouco perdidos porque não tem o conhecimento da eletrônica. E os que têm muito conhecimento da eletrônica também não têm o conhecimento tático, o conhecimento de ouvir o carro e saber o que está acontecendo no veículo. Aí acaba se perdendo nos problemas de eletrônica. Então é uma briga boa que dá no Brasil acerca da mecânica, a experiência de mecânicos e técnicas mecânicas no Brasil. Infelizmente, os câmbios automáticos, os câmbios automatizados sofrem muito, muitas das vezes é por causa que o mecânico não sabe interpretar o problema. Às vezes o problema é só num sensor. O problema estragou um sensor, deu pau na caixa e tem que abrir a caixa e acaba gastando uma fortuna no câmbio automatizado, porque ele é tão caro para arrumar quanto o automático. Porém, o câmbio automático não estraga com 50 mil quilômetros. Infelizmente, a realidade é essa. O câmbio automático não estraga com 50 mil quilômetros igual o câmbio automatizado, que chega a estragar até com 20 mil quilômetros, né? O câmbio automático ele vai rodar no carro, dependendo do carro, ele vai rodar 400 mil, 500 mil, 800 mil e talvez até quando o carro for para não tiver mais condições de uso, o câmbio vai estar funcionando ainda. É o caso desse carro aqui. Olha a quilometragem desse carro aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse carro tá com quilometragem de 328.863 quilômetros rodados. Com câmbio automático, galera. Aqui, ó, o câmbio nunca foi aberto, o câmbio tá intacto ainda, funciona maravilhosamente bem. Troca o óleo com 80 mil quilômetros. Há muitos dizem que não precisa trocar o óleo, mas precisa, tá, galera? O automatizado geralmente não precisa, mas ele estraga antes de trocar o óleo. Na verdade, o automatizado estraga antes, você tem que trocar o óleo, né? Então, o câmbio automático tem que trocar óleo, até 80 mil quilômetros tem que trocar, tá, galera? Então aqui, ó. Daqui a pouco vai chegar a 400 mil quilômetros rodados e o câmbio está intacto ainda. Porque o câmbio automático é muito melhor, tá, galera, do que o automatizado. O sistema dele é outro sistema, tá? Ele é feito para durar. Principalmente o câmbio automático japonês, que é desse carro, a Triton, né? É um Mitsubishi, um carro japonês, é um carro de grande durabilidade. Então está aqui, ó. A prova está aqui, ó. Eu comprei esse carro, ele estava com 150 e poucos mil quilômetros rodados, tá? Já tenho uns 5 anos que eu tô com esse carro, já rodei uns 200 mil quilômetros com ele. E o carro ainda está em todo intacto, o motor tá sequinho, o motor tá 100% ainda, 3.2 diesel, tá aqui um câmbio automático muito eficiente, tá, galera? Então, galera, a diferença de um para o outro é que um vai durar muito mais. O câmbio automático dura muito mais do que o câmbio automatizado, por essas razões que eu te falei. Porque ele é um câmbio manual, que excluíram somente a embreagem do pé e tiraram só o pedal de embreagem, mas o sistema de embreagem continua e a embreagem passa a ser trocada por autuadores. Ela passa a ser apertada por autuadores que obedecem a mensagem da central. Qual que é o procedimento? O carro pegou velocidade e os sensores avisam, ó, passou de tantos por hora. A central vai e manda um pulso elétrico lá para os autuadores, pega a engrenagem de primeira e passa para a segunda. Aí o carro vai e desenvolve mais. Aí aumentou mais a velocidade, o sensor fala para a central, ó, aumentou a velocidade, está em tantos por hora. Aí o que acontece? A central manda um pulso elétrico lá para o autuador de novo, o autuador vai lá e troca da segunda para a terceira, né, da engrenagem menor para maior. E depois, sucessivamente, de acordo com o carro perde a velocidade, ela faz o movimento inverso até o carro parar
tá? E é assim que funciona e jogar no ponto morto quando você está parado. É por isso que o câmbio automatizado, quando você está na subida, você vai arrancar o carro na subida, ele volta para trás, porque ele é um câmbio manual. E quando está sem velocidade, ele está no ponto morto, tá? Então é por isso que as pessoas do câmbio automatizado reclamam. Quando vai subir um morro, a hora que vai arrancar, não tem como fazer controle de embreagem. E o carro acaba voltando para trás, né? O Power Shift, ele tem um sistema de até 3 segundos. Você tirou o pé do freio, você tem 3 segundos para acelerar. Tá, e não volta, né? O Power Shift tem esse sistema aí. Mas aí é um sistema também que dá problema. O Power Shift também dá muito problema. Então quando você aperta o pedal do freio, ele fica 3 segundos para voltar para trás. Se você não acelerar, ele volta para trás, né? Então ele costuma não voltar para trás do Power Shift. Mas todos os outros voltam, né? Você vai tirar o pé do pedal, tá na subida. Você tirou o pé do pedal, aí quando você coloca no acelerador, o carro dá uma voltada para trás, tem que acelerar rapidamente para ele pegar tração, para engatar a primeira e sair do lugar. Então essa que é a diferença. E o câmbio automático não faz isso. O câmbio automático não sai do lugar enquanto você não acelera. Você pode estar na subida e o câmbio automático não sai do lugar. Vou te mostrar aqui agora como é que funciona o câmbio automático. Ele não volta para trás. Aqui, galera, o carro está na subida aqui, ó. Tá vendo? Está na subida. Eu vou fazer o teste para você ver aqui agora que ele não volta para trás quando eu vou arrancar com o câmbio automático. Aqui, galera, eu vou subir fazendo morrinho aqui, é uns 25 graus, 30 graus, tá? Só pra você saber como é que funciona. Vou colocar a primeira marcha, ou seja, colocar no D, né? Quando coloquei no D, o carro já freou. Vou tirar o freio de mão, ó. Tirei o freio de mão, agora vou soltar o freio. Vou soltar o freio e eu vou pisar no acelerador. Aqui, ó. Soltei o freio, ó. Tirei o acelerador aqui, ó. Mas arranca. Ó. Ó, pisei no freio de novo, volta para trás. Aqui, ó. Freio de mão. Botei o carro freio de mão, aqui, ó. Sem pedal de freio. Aqui, ó. Sem pedal de freio. Apertei o pedal de freio. Soltei o freio de mão. Coloquei no D. Vou arrancar sem botar nenhum centímetro para trás, aqui, ó. Tá vendo, galera? Não volta para trás. Qualquer subida forte, subida fraca, ele não volta para trás. Essa é a diferença entre o automatizado e o automático. Ou seja, o carro não volta para trás quando você vai acelerar em subida. Somente essa vantagem do automático para o automatizado, que ele não volta para trás em subida, é uma das grandes diferenças de um para o outro. Também é a questão da durabilidade, galera. O câmbio automatizado não dura igual o câmbio automático. Infelizmente não dura, porque o mecanismo é outro, o sistema é outro, né? É por isso que eu falo que o câmbio automático brasileiro, das montadoras brasileiras, não presta. As pessoas ficam macetando em mim na internet aí, me xingando, batendo em mim na internet, porque eu falo que o câmbio automático de carro brasileiro não presta, né? O Power Shift, Motion, Duológico não presta porque não é câmbio automático, é um câmbio automatizado. O grande problema deles é que eles não oferecem a durabilidade, que um câmbio automático oferece, e custa menos somente para a montadora, porque para o cliente, quando estraga, o custo de conserto costuma ser a mesma coisa ou até mais caro. Para a montadora construir esse câmbio é bem mais barato, porque não tem todos os sistemas complexos que tem no câmbio automático. É como se fosse um motor que não tem combustão. Tá? Para resumir o que é um câmbio automático de verdade, como é que ele funciona, é quase que a natureza de um motor sem a combustão que o motor tem, tá? E é por isso que o câmbio automático você pode trocar o óleo dele com mais quilometragem, com mais de 80 mil quilômetros, né? Porque ele não tem combustão, mas é muito complexo, tanto quanto o motor. Agora o motor você tem que trocar até 5 mil porque ele tem a combustão, e a combustão ela faz o óleo superaquecer num nível muito alto, e aí o óleo perde suas propriedades de lubricidade até 5 mil quilômetros. É por isso que o câmbio automático se troca com 80 mil quilômetros, o óleo, né? E o motor você tem que trocar com 5 mil quilômetros. Os dois têm níveis de lubricidades que são desgastados em um em menor tempo e outro em maior tempo por conta da combustão. Mas pra você entender
como é que funciona o câmbio automático. Ele é como se fosse um motorzinho ali, sem combustão. Trabalha com pressão hidráulica, movimento altíssimo, não chega à temperatura que chega o motor. Então é por isso que é preciso também ser resfriado, tá? O câmbio automático é resfriado pelo sistema de arrefecimento do veículo, porém não é resfriado com a intensidade, tem que ser resfriado o motor, tá? Agora o câmbio Dual Logic, e-Motion e Power Shift são câmbios como se fossem manuais, tá? O sistema dele é bem mais simples, né? Sistema de engrenagem com eixo central e tem a embreagem, porém quem faz a troca da embreagem é o próprio veículo, através de autuadores de troca lá dentro da caixa, gerenciado por sensores que mandam informações para a central. Galera, espero que você tenha entendido. Quando você for comprar um carro, olha se ele tem de fato câmbio automático ou é um câmbio automatizado. Tá? O automatizado, infelizmente, é um câmbio bem problemático e o automático é um câmbio muito bom. E geralmente são os carros importados do Brasil que geralmente é Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, que tem os câmbios automáticos. Outros carros que são fabricados aqui no Brasil, entre aspas, são marcas que já viraram como se fossem brasileiras, que é a Volkswagen, a Ford, a Fiat e a Chevrolet, não tem câmbio automático, ela só tem câmbio automatizado. A não ser esses carros mais de linha, mais de luxo aí da Chevrolet, por exemplo, igual o Cruze já tem um câmbio automático, o Fusion também já tem um câmbio automático, né? Agora o resto aí, esses populares, é tudo câmbio automatizado e eu não aconselho você comprar, que vai quebrar, com 30 mil quilômetros aí vai quebrar, com 50 mil vai quebrar e você vai gastar caro para arrumar, não é barato para arrumar esses câmbios, tá bom? E não é qualquer um que mexe também, infelizmente, tá bom? Então quando você for comprar um carro, já compre ciente se é automatizado ou se é automático. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, galera. Já estamos chegando a 3 mil seguidores, galera. Graças a quem? Graças a quem? Graças a você que tem nos prestigiado com a honra de estar seguindo o canal, de estar comentando, de estar compartilhando, de estar deixando like nos nossos vídeos, em todas as redes sociais. Eu quero agradecer imensamente todo o meu coração, todo o seu apoio e pedir que você continue nos apoiando, continue ligado no Ricardos e Motos, que eu tenho super dicas todas as semanas. Toda semana tem vídeo novo para mostrar para você a realidade dos veículos que você às vezes não conhece, e aqui eu tento trazer de uma forma mais simplificada possível, menos técnico e mais prático, para você entender, daquela linguagem mais popular, para que o brasileiro entenda como é que funcionam os carros, para saber na hora de comprar se está comprando bomba ou se está comprando um filé. Eu quero agradecer mais uma vez, pedir que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho lá, deixe seu comentário também e compartilhe com seu amigo ou sua amiga, para que possamos a cada dia estar trazendo melhores conteúdos para você aqui no canal Ricardos e Motos, para enriquecer o seu conhecimento sobre veículos. Galera, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir, fica com Deus, até a próxima, falei!